Sabe aquela sensação, aquele friozinho na barriga de pensar no futuro, mesmo com o diploma na mão? Parece que a gente tem um mapa, mas para onde ele leva? Pois é, hoje a gente vai desvendar exatamente isso: como transformar o conhecimento da faculdade numa carreira que faz sentido, que empolga. E para isso, vamos seguir as ideias do especialista Donald Asher. Então, bora colocar a mão na massa. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é? Um diploma abre um monte de portas, claro. Mas e aí, qual delas atravessar? Muita gente se forma e fica nessa encruzilhada, sem saber para que lado ir. Então, o nosso papo aqui é justamente sobre isso, descobrir juntos como escolher o caminho certo, sabe? Aquele que de fato leva a um futuro profissional que preenche. Porque, no fim das contas, a verdadeira aventura começa quando a gente fecha os livros e pisa no mundo real. É ali, na prática do dia a dia, que a teoria toda ganha vida. É onde a gente descobre nosso verdadeiro potencial. Chegou a hora de sair da arquibancada e entrar em campo de verdade. Ok, vamos lá. Para começar essa jornada para fora da sala de aula, tem uma coisa que precisa ficar super clara desde o início. Arrumar um emprego é uma coisa, planejar a vida é outra, completamente diferente. Entender essa distinção é o primeiríssimo passo para construir uma carreira que tenha propósito de verdade. Essa frase do Confúcio é famosa e ela resume bem a ideia do planejamento de vida, né? É sobre encontrar uma carreira que te dê paixão, que te empolgue. Mas para chegar lá, o primeiro passo é uma jornada para dentro, de autoconhecimento, para entender o que realmente te move. Só depois disso é que a gente consegue buscar no mercado as oportunidades que batem com esse perfil. É que, olha só a diferença. Arrumar um emprego qualquer pode até pagar as contas no curto prazo. É uma necessidade imediata. Mas é o planejamento de vida que constrói a base para um futuro sólido, sabe? Um futuro que seja satisfatório e que tenha a ver com quem a gente é de verdade. É uma visão de longo prazo. Beleza, então se a gente já entendeu a importância de planejar, a pergunta é como? Que ferramentas a gente pode usar nessa jornada de exploração? Pensa nisso como se fosse um kit de ferramentas, um canivete suíço para desbravar o mundo da sua carreira. E a primeira ferramenta é mais simples do que parece: aconselhamento de carreira. E olha, esquece aquela ideia de um escritório formal, uma coisa super séria. Não é só isso. Uma boa conversa com os pais, com um professor de confiança, um mentor. Às vezes é dali que vem aquele estalo, sabe? O empurrãozinho que faltava para clarear as ideias. Outra ferramenta incrível é o que chamam de shadowing. É tipo um test drive da profissão. A ideia é simples. Você cola num profissional por um dia e observa tudo. A rotina, os perrengues, as partes boas. É a melhor maneira de ver se a realidade daquela carreira bate com o que você imaginava. Ajuda a quebrar umas idealizações, sabe? Agora, vamos falar de uma verdadeira arma secreta para essa exploração, o networking. Mas não é só sobre conhecer gente, é sobre coletar informações valiosas, conversar com quem já está no mercado e transformar a sua rede de contatos numa rede de inteligência de carreira mesmo. E aqui tem uma dica que é sério, de ouro, presta atenção. Networking, para se informar, não é a mesma coisa que pedir emprego. O objetivo é completamente diferente. Numa conversa dessas, o foco é aprender, absorver conhecimento, criar uma conexão real. A regra número 1 é nunca, jamais, pedir um emprego. A oportunidade, se surgir, vai ser uma consequência natural dessa boa relação. Tá, mas e na prática, o que perguntar? Bom, com as perguntas certas dá para mapear o caminho das pedras, entender como a pessoa começou, como é o dia a dia dela, quais são os cargos de entrada. Perguntas assim ajudam a descobrir atalhos, evitar os perrengues mais comuns e, o mais importante, aprender com a experiência de quem já trilhou aquele caminho. Beleza, já temos um mapa, a teoria está afiada, agora é hora de sujar as mãos. É o momento de testar as ideias no mundo real, porque no fim do dia é a experiência que manda no jogo e que mostra se a gente está indo na direção certa ou não. E qual a melhor forma de fazer isso? Estágios e voluntariado. Pensa neles como a versão definitiva do Try Before You Buy, sabe? É a melhor forma de experimentar uma carreira antes de se comprometer para valer. É uma chance única de ver como a coisa funciona por dentro, nos bastidores. Ah, mas existe um monte de mitos sobre estágio, né? Que toma muito tempo, que é difícil de conseguir, que só acontece no verão. Esquece isso. Na real, estágios podem ser super flexíveis, podem rolar o ano todo e o mais legal, às vezes é a gente que cria a oportunidade. Não tenha medo de bater na porta de uma empresa e propor algo. A iniciativa é tudo. E um ponto super importante, não importa se foi estágio ou voluntariado, se foi remunerado ou não, se durou um mês ou um ano. Tudo isso entra no currículo numa sessão só,
Experiência, porque no final das contas, o que mais pesa para conseguir um emprego é isso aí, a bagagem prática que você acumulou. Ponto final. Ok, todas as experiências são valiosas, a gente já viu, mas algumas são mais estratégicas que outras. E o que se faz nas férias da faculdade, por exemplo, pode ser um verdadeiro divisor de águas na carreira. E tem um verão em especial que é o mais importante de todos. É aquele que vem antes do último ano da faculdade. Por quê? Porque ele é a última grande chance de ganhar uma experiência super relevante antes de pular de cabeça no mercado. É um momento, assim, crucial. Faz todo sentido quando a gente pensa nessa frase aqui. Basicamente, a experiência que se ganha nesse verão específico funciona como um sinalizador para o mercado. É como se fosse uma mensagem bem clara sobre quais são as suas intenções, qual é o seu foco de carreira, é um forte indicador do seu primeiro emprego depois de formado. Dá para pensar nisso de forma bem estratégica, planejando de trás para frente, a partir da formatura. O primeiro verão é o da aventura, viajar, fazer voluntariado, pegar qualquer trabalho. O segundo é o do teste, a hora de pegar um estágio para testar uma ideia de carreira. Se não gostar, ainda dá tempo de mudar de rota. E o terceiro? Bom, esse é o da missão. É o verão mais importante, e a experiência ali tem que ter tudo a ver com o que se quer fazer depois da faculdade. E aí, a gente se forma. Fim da linha? Que nada! A formatura não é a chegada, é só o ponto de partida para uma nova fase da jornada. A exploração não para. É preciso continuar aprendendo e descobrindo novos caminhos o tempo todo. Existem várias formas de continuar essa exploração, como os seminários curtos, conferências, até mesmo estágios depois de formado. E para quem quer seguir caminhos de maior risco, como artes ou empreendedorismo, ter um plano B é fundamental. O ponto é, num mundo que muda o tempo todo, o maior trunfo é nunca parar de aprender. A capacidade de se adaptar e evoluir é o que garante sucesso lá na frente, não importa quantas vezes a gente mude de emprego ou de carreira. No fim das contas é isso. Um mapa só leva a algum lugar se a gente der o primeiro passo e começar a caminhar. O conhecimento da faculdade é o mapa, mas é a ação que leva ao destino. Então a pergunta que fica é essa: qual vai ser o seu primeiro passo? Espero que essa nossa conversa tenha inspirado o começo dessa jornada. Até a próxima!